Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história assustadora para vocês. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. É super importante assistir até o final para entender todos os detalhes dessa experiência aterrorizante. Vamos lá! Alguns anos atrás, depois que eu e alguns amigos nos formamos no ensino médio, decidimos comemorar nossa conquista de uma maneira especial. Vivíamos a cerca de 2 horas de distância de uma reserva na Serra da Mantiqueira, então a viagem não foi longa. Fomos no carro da minha amiga Luísa, junto com meu amigo Pedro, sua namorada Marcela e nossa amiga Juliana. O carro da Luísa era um Fiat Uno, um veículo pequeno, então não levamos muitas coisas. Estávamos indo para um Airbnb em Visconde de Mauá, no auge do verão, e a viagem foi linda. Quando chegamos à casa era exatamente como nas fotos, exceto por um galpão em ruínas ao lado da casa, que parecia ter visto dias melhores. Luísa brincou, dizendo que talvez algum velho maluco vivesse lá, e foi por isso que o lugar era tão barato. Rimos e começamos a descarregar nossas coisas. Honestamente, eu estava interessado na Luísa, e acho que ela também estava interessada em mim, já que sugeriu que compartilhássemos uma cama. O terceiro quarto tinha 2 portas que levavam para fora e uma vista perfeita do velho galpão, então ela não queria dormir lá. Na primeira noite não aconteceu muita coisa. Mais tarde, todos nós nos sentamos na banheira de hidromassagem, na garagem, sala de recreação. Luísa sentou-se ao meu lado e nós ficamos de frente para a floresta, enquanto Pedro e sua namorada estavam do lado oposto. Marcela e eu éramos bons amigos e conversamos sobre histórias e brincadeiras do ensino médio, tomando nossas bebidas, possivelmente adquiridas ilegalmente. Juliana, por outro lado, estava se trocando e não estava conosco. Pedro deu um pontapé na minha perna debaixo da água e piscou, vendo como Luísa estava próxima de mim. Mas não foi grande coisa. Tentamos planejar nosso próximo dia e falamos sobre fazer trilhas até o Pico das Agulhas Negras e a Cachoeira do Escorrega. Depois de um bom banho, deitei-me na cama com Luísa e assistimos a um programa de comédia por um tempo, até que o relógio marcou 2 da manhã e saímos para observar as estrelas. Juliana se juntou a nós um pouco depois. O que aconteceu a seguir foi difícil de explicar. Na frente da casa havia um grande deck onde estávamos sentados. Estava escuro e não havia carros por perto, mais ou menos no meio do nada. Ninguém realmente entende o verdadeiro silêncio até estar longe de carros ou aviões. O céu estava iluminado com uma tonalidade roxa azulada, cheio de estrelas. Juliana me fez calar um momento quando ouviu passos pesados, como se algo estivesse se aproximando do deck. Eu ignorei, achando que fosse um guaxinim ou raposa, até que os passos soaram mais pesados, e olhei para Luísa. O medo começou a tomar conta quando notei que seu olhar estava voltado para o velho galpão, onde os passos começaram. Rapidamente levei as garotas para dentro da cabana e tranquei todas as portas. Expliquei a elas que ainda poderia ser um animal, especialmente se animais tivessem tomado conta do velho galpão. Ambas se acalmaram e Juliana voltou para seu quarto. Deitei-me ao lado de Luísa novamente. Na manhã seguinte, acordei com Pedro e sua namorada preparando o café da manhã na cozinha, que ficava do outro lado da sala de Luísa e eu. Tínhamos um grande dia planejado e fizemos muitas trilhas, com a maioria de nós esquecendo o que aconteceu na noite anterior, exceto Luísa. Quando voltamos das trilhas, Luísa sugeriu explorar o velho galpão ao lado da casa, agora que era dia. Nada de ruim poderia acontecer, certo? Honestamente, eu não queria, mas também não queria que Luísa pensasse que eu era um covarde. Abrimos a porta da tela e investigamos o primeiro quarto. Havia uma velha cadeira de balanço que parecia que poderia quebrar se eu tentasse sentar nela.
A próxima porta tinha um daqueles puxadores de latão, mas estava enferrujado e amassado. Olhei para Luísa antes de pegar a maçaneta, e ela gemeu enquanto abria a porta. Não havia muito no quarto. O chão era de terra, as janelas estavam sujas de terra, e havia algum lixo no chão. Luísa comentou que cheirava a fumaça de cigarro. Talvez fosse o local designado para fumar no Airbnb. Deixamos isso de lado e nos juntamos aos outros nos fundos, onde Pedro estava acendendo uma fogueira. Algumas conversas típicas foram trocadas. Pedro zombou de Luísa e eu, e o pôr do sol veio. Apaguei a luz de inundação nos fundos para criar um ambiente melhor para nossa fogueira. Risadas e histórias foram trocadas, Pedro e eu nos gabando de nossas façanhas. Então cresceu um silêncio. O mesmo som de passos da noite anterior foi ouvido atrás de nós, contra a linha das árvores, exceto que era mais rápido e vinha na nossa direção. E de repente houve um flash de luz verde que iluminou todo o quintal por um momento. Qualquer coisa que estivesse correndo em nossa direção parou, mas meus pensamentos foram interrompidos pelos gritos de Marcela correndo em direção à casa. Atrás de nós, um grito agudo e ensurdecedor foi ouvido. Inicialmente pensamos que fosse uma sirene. Levantei-me instantaneamente, gritando para todos entrarem. Marcela deve ter visto o que quer que tenha feito aquele som. Na correria, derrubei Juliana sem querer, que ainda não tinha entendido a cena. Virei-me para ajudá-la a se levantar. Pedro já estava a meio caminho da casa. Corri para ajudar Luísa a pegar nossos itens de comida. A última coisa que queríamos era que fosse um urso e ele ficasse mais tempo por causa da comida. Depois disso, empurrei Luísa para a porta dos fundos, onde Pedro estava esperando com algum tipo de spray de urso. Eu já tinha minha faca Bowie na mão. Ordenei que ele entrasse, mas ele gritou para eu entrar porque ele tinha o alcance. Os dois de nós vimos uma massa preta caminhando ao longo do limite da nossa fogueira. Não ficamos tempo suficiente para descobrir o que era. Depois de encontrar as garotas na sala de estar, chamamos a polícia imediatamente. O policial que atendeu a casa olhou ao redor com sua lanterna. Não encontrou nada. Ele esclareceu que o flash foi devido a um raio atingindo uma linha de energia próxima ou um transformador. Quanto ao que ele disse, provavelmente era um gato pescador ou algo assim. Mas Marcela disse que viu um homem agachado com um manto ou cobertor pendurado sobre ele. Para dizer o mínimo, não ficamos a próxima noite. O puro medo de alguém ou algo nos espreitando na floresta foi razão suficiente. Para dizer o mínimo, não voltamos às montanhas desde então. Quem sabe o que está rastejando por aquelas florestas? Em novembro de 2021, eu estava viajando de Belo Horizonte para Florianópolis para competir em um torneio de jiu-jitsu. Eu viajava pelo país com certa frequência e normalmente ficava com as equipes que também estavam competindo como uma forma de economizar dinheiro. Desta vez, no entanto, por várias razões, tive que ficar sozinho. Reservei um Airbnb não muito longe da Praia dos Ingleses. Fiz isso meio que apressadamente e não percebi que o bairro não era dos melhores. Pensei em cancelar e reservar outro lugar, mas fui contra meus instintos e racionalizei que era perto de tudo o que eu precisava e que não passaria muito tempo lá de qualquer maneira. Cheguei ao local e não vi o anfitrião. De qualquer forma, eu não saberia quem procurar, já que a foto do perfil do Airbnb era de uma flor. O anfitrião me deu o código da chave para o quarto onde eu ficaria. Um pequeno apartamento, tipo estúdio, que compartilhava uma parede com a casa do anfitrião. Havia apenas uma porta de entrada e saída do estúdio. O primeiro sinal de alerta foi que o código da chave na porta era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achei isso estranho, mas a senha do Wi-Fi era senha. Então imaginei que o anfitrião era apenas uma pessoa mais velha,
que não era muito familiarizada com tecnologia, e as avaliações do quarto eram boas. Por volta das 9h30 da noite, as coisas começaram a ficar assustadoras. Eu estava quase dormindo quando ouvi um som de batidas na janela em frente à minha cama, onde eu estava deitado. Havia cortinas cobrindo a janela, então eu não conseguia ver quem estava fazendo o barulho. Respondi dizendo: hã? Alto o suficiente para quem quer que fosse me ouvir. 1 minuto ou dois se passaram em silêncio antes de eu ouvir as batidas na janela novamente. Eu disse: olá, bem alto, e o som parou. Eu estava bastante tenso nesse ponto e imediatamente escrevi uma mensagem para o anfitrião perguntando se era ele batendo na janela. Cerca de 1 hora se passou antes que ele finalmente respondesse dizendo: eu ia trazer água para você, mas pareceu que você estava dormindo, então fui embora. Ainda estava muito tenso e sabia que não conseguiria dormir. Pensei em dar uma volta até a loja ou tomar um banho para clarear minha mente. Mas algo me disse para ficar quieto e esperar para ver o que aconteceria. Cerca de 45 minutos se passaram. Era meia-noite naquele ponto e eu ouvi um barulho do lado de fora. Então, ouvi o som distinto de alguém tentando o código da chave na minha porta. A tentativa falhou, mas eu podia ouvir a pessoa tentando novamente. Desta vez, ouvi o som da fechadura se desengatando. A porta foi destrancada. Joguei as cobertas para fora de mim e corri para a porta enquanto ela estava se abrindo em minha direção e a bati com força na cara da pessoa. Eu estava gritando: este é meu quarto! Saia daqui! Vá embora! Eles responderam com uma voz profunda do outro lado da porta. Maydell disse que este é meu quarto. Maydell era o nome do anfitrião. Continuei respondendo o que disse antes e liguei para a polícia. Falei alto o suficiente para que soubessem que eu estava ao telefone com a polícia. A polícia eventualmente chegou e não ficou surpresa com a história que contei. Eles disseram que ficariam por perto até eu chamar um Uber para ir embora. O anfitrião foi muito combativo e sem remorso. O álibi dele, para quem aquela pessoa era, mudou várias vezes. Quando o Uber chegou, eu pulei dentro e me senti aliviado por sair dali. Ainda me arrepia que nunca vi a pessoa que estava abrindo minha porta. Tenho a sensação de que foi algum tipo de armadilha. Se o anfitrião sabia que eu estava voando da costa leste, as batidas na janela às 9h30 da noite seriam equivalentes às 12h30 para mim, e a invasão seria por volta das 3 da manhã. Talvez tivesse sido apenas um roubo, mas poderia ter sido muito pior.